Há uma citação muito famosa, e sei que muitos de vocês já ouviram essa citação antes, mas vocês realmente entendem o que ela significa? Porque a citação diz assim: a vida sempre lhe dá uma segunda chance, mas ela nunca vem na mesma embalagem. Agora, obviamente, a vida nos dá segundas chances, mas o que raramente percebemos é o quão diferente essa segunda chance será quando chegar. Esta é a diferença entre vencedores e perdedores. Os perdedores deixam a vida passar novamente porque ainda se apegam às mesmas crenças e usando os mesmos métodos que os colocaram em apuros em primeiro lugar. Os vencedores, por outro lado, usam cada contratempo e decepção como uma oportunidade para aprender e crescer, para que possam avançar em direção aos seus objetivos. Então continue assistindo até o final deste vídeo e descubra por que a maioria das pessoas falha e como você terá sucesso na vida. Agora, ouça atentamente o que vou lhe dizer. Embora todos nós queiramos atingir nosso objetivo o mais rápido possível, embora todos nós sonhemos em viver uma vida repleta de todos os luxos que o dinheiro pode comprar, embora muitos de nós pensemos que sabemos o que realmente queremos da vida, há algo que você deve fazer antes mesmo de pensar em atingir seu objetivo: identificar seu obstáculo. E não posso enfatizar o suficiente o quanto é importante que você faça isso corretamente. Porque antes de enfrentar o seu problema, você precisa vê-lo claramente. Pense com calma na sua situação e pergunte a si mesmo: o que exatamente está me impedindo de ter sucesso? Na verdade, essa é a principal razão pela qual a maioria das pessoas fracassa na vida. Eles tentam agir antes de conhecer claramente o obstáculo. As a matter of fact, there are four things that most people never understand when it comes to dealing with their problems. A primeira coisa que eles não conseguem entender é a verdadeira natureza do obstáculo. Deixe-me explicar o que quero dizer. Por exemplo, imagine que você está tentando ganhar força muscular e vai à academia para levantar pesos. Você se esforça para levantar o peso, mas depois de algumas vezes consegue levantá-lo com sucesso. Depois de algumas semanas fazendo esse exercício, você começa a notar resultados. Você fica mais forte, seus músculos ficam maiores. Então você decide se concentrar em outra parte do corpo e começa a fazer rosca direta. Novamente, no começo você tem dificuldade para levantar os pesos, mas depois de algumas tentativas, você consegue e, eventualmente, seus bíceps começam a crescer. No entanto, depois de alguns meses fazendo apenas rosca bíceps e negligenciando todas as outras partes do corpo, você percebe que seus ombros ficam muito fracos e começam a encolher. Com o tempo, se você continuar fazendo apenas rosca bíceps e nada mais, poderá até perder a força muscular que ganhou no começo. Por que isso aconteceu? Aconteceu porque você se concentrou em apenas uma coisa de cada vez e não conseguiu enxergar o panorama geral. Isso também acontece com a maioria das pessoas. Elas geralmente ignoram o panorama geral e se concentram em apenas um aspecto da vida por vez. Veja bem, focar somente em uma coisa pode funcionar no curto prazo, mas quando você não considera o panorama geral e se concentrar apenas em uma parte da sua vida, você ficará para trás em outras áreas. Portanto, o primeiro passo para o sucesso é ter certeza de que você entende completamente a verdadeira natureza do seu obstáculo, o que me leva ao próximo ponto. E é que a maioria das pessoas nunca desenvolve resiliência? Escute, você nunca terá sucesso na vida se concentrar apenas nos dias bons. A verdade é que toda pessoa bem-sucedida já passou por uma boa dose de fracasso. A única diferença entre pessoas bem-sucedidas e pessoas mal-sucedidas é que as bem-sucedidas desenvolveram a capacidade de se recuperar rapidamente após um fracasso e seguir em frente. Por outro lado, pessoas mal-sucedidas se apegam aos seus fracassos e nunca aprendem com seus erros. Então, se você quer aumentar suas chances de sucesso, precisa se treinar para se tornar resiliente. E aqui está como você pode fazer isso. Primeiro, quando você passar por um contratempo, reserve um tempo para refletir sobre o que deu errado. Segundo, assuma a responsabilidade pelos seus atos. Terceiro, perdoe-se e siga em frente. Passando para o terceiro ponto, que é que a maioria das pessoas nunca encara o fracasso como um trampolim para o sucesso. Quero que você se lembre desta citação pelo resto da sua vida. Nossa maior glória não está em nunca cair, mas em nos levantarmos toda vez que caímos.
Aqui está a realidade brutal. Todo mundo cai na vida. Não importa o quanto você tente. Todo mundo vai passar por um fracasso em algum momento da vida. Não existe pessoa que nunca tenha vivenciado um fracasso. Agora, é claro, você pode pensar que ainda não experimentou nenhum fracasso, mas acredite em mim, se você viver o suficiente, você experimentará. Então agora você tem duas opções. Ou você aceita essa realidade e se prepara para o futuro, ou você nega a realidade e sofre depois. Lembre-se, o fracasso não é o oposto do sucesso. Na verdade, o fracasso é o trampolim para o sucesso. Se você quer realizar grandes coisas na vida, primeiro precisa aprender a aceitar o fracasso como parte da jornada. O que me leva ao quarto ponto. A maioria das pessoas nunca persiste diante de dificuldades. Quando enfrentamos dificuldades, há dois tipos de reações. Uma da mente e outra do coração. A reação da mente lhe diz para fugir. Ela lhe diz para desistir porque as coisas estão muito difíceis. Por outro lado, a reação do seu coração lhe diz para ficar e lutar. Ela lhe diz para continuar, não importa o quão difícil seja. Agora, obviamente, sua mente sempre tentará protegê-lo. Essa é a função dela. Então ele sempre lhe dirá para desistir quando as coisas ficarem difíceis. No entanto, se você quer ter sucesso na vida, você deve ouvir seu coração. Lembre-se, desistir é o caminho mais fácil, mas permanecer e lutar é o caminho corajoso. Então, da próxima vez que você enfrentar um desafio, feche os olhos, ouça seu coração e tome uma atitude. Por fim, deixe-me acrescentar isto. As pessoas com quem você se cerca irão inspirá-lo a ser melhor ou irão arrastá-lo para baixo. Agora ouça, as pessoas com quem você passa mais tempo irão ajudá-lo a se tornar uma pessoa melhor ou fazer com que você se sinta infeliz consigo mesmo. É assim que o cérebro humano funciona. Pense nisso. Quando você anda com pessoas positivas, você começa a se sentir positivo também. Por outro lado, quando você anda perto de pessoas negativas, você começa a se sentir negativo. Portanto, se você quer ter sucesso na vida, você deve se cercar das pessoas certas. As pessoas certas são aquelas que inspiram você a se tornar uma versão melhor de si mesmo. Por outro lado, as pessoas erradas são aquelas que te derrubam e fazem você se sentir mal consigo mesmo. Então, se você quer ter sucesso, certifique-se de cortar todas as pessoas erradas da sua vida. Concluindo, lembre-se disso, os vencedores usam cada revés e decepção como uma oportunidade para aprender e crescer. Os perdedores, por outro lado, deixam a vida passar por eles novamente porque ainda estão presos às mesmas crenças e usando os mesmos métodos que os colocaram em apuros em primeiro lugar. Então agora eu quero te fazer uma pergunta. Que tipo de pessoa você quer ser? Você quer ser um vencedor ou um perdedor? Honestamente, a decisão é inteiramente sua. No entanto, seja qual for a sua decisão, certifique-se de estar preparado para lidar com as consequências. Agora, se você quer vencer na vida, primeiro precisa entender a diferença entre vencedores e perdedores. Os vencedores assumem a responsabilidade por suas ações, enquanto os perdedores culpam os outros por seus fracassos. Os vencedores controlam suas emoções, enquanto os perdedores deixam que suas emoções os controlem. Os vencedores têm uma visão clara, enquanto os perdedores estão sempre mudando seus objetivos. Os vencedores são disciplinados, enquanto os perdedores estão sempre dando desculpas. Os vencedores acreditam em si mesmos, enquanto os perdedores são cheios de dúvidas. Os vencedores aprendem com seus erros, enquanto os perdedores repetem os mesmos erros várias vezes. Os vencedores se concentram nas soluções, enquanto os perdedores ficam presos no problema. Os vencedores pensam fora da caixa, enquanto os perdedores sempre seguem a multidão. Os vencedores são persistentes, enquanto os perdedores desistem ao primeiro sinal de problema. Os vencedores aprendem com os outros, enquanto os perdedores são orgulhosos demais para aprender com alguém. Os vencedores servem aos outros, enquanto os perdedores pensam apenas em si mesmos. Os vencedores esperam vencer, enquanto os perdedores esperam perder. Não quero assustar você, mas a verdade é que 99% das pessoas neste mundo são perdedoras. Isso ocorre porque lhes falta uma das qualidades mais importantes que um ser humano pode ter: a coragem de ser ele mesmo. A maioria das pessoas tem medo de ser elas mesmas. Elas têm medo do que os outros possam pensar delas.
Então, em vez de serem genuínos, eles assumem uma personalidade falsa e fingem ser alguém que não são. E adivinha o resultado? Eles nunca alcançam nada que valha a pena na vida. No entanto, se você quiser atingir seus objetivos, você deve estar disposto a fazer algo que a maioria das pessoas não está disposta a fazer. Você precisa estar disposto a ir contra a corrente e nadar contra a corrente. Acredite, não será fácil. Haverá momentos em que você sentirá vontade de desistir, mas se você realmente quer ter sucesso, precisa continuar. Você deve estar disposto a sacrificar seu tempo, energia e recursos para atingir seus objetivos. E o mais importante, você deve estar disposto a ser você mesmo, mesmo que isso signifique ir contra a corrente. Então pergunte a si mesmo: você está disposto a fazer o que for preciso para ter sucesso? Se sua resposta for sim, então quero que você reserve um momento para se valorizar. Você é um dos raros indivíduos que tem potencial para alcançar a grandeza. É claro que alcançar a grandeza não é fácil, exige muito trabalho duro, dedicação e perseverança. Mas se você estiver disposto a se esforçar, não há dúvidas de que alcançará seus objetivos. Lembre-se, você não é como os outros 99% das pessoas. Você é diferente. Você tem a capacidade de realizar seus sonhos. Tudo o que você precisa fazer é acreditar em si mesmo e ter coragem de ser você mesmo. Aliás, se você quiser subir de nível na vida, não se esqueça de demonstrar amor. Até a próxima!